Boa noite, bem-vindas, boa noite. Vamos então vivendo juntas a belíssima energia desse eclipse solar. Bem-vindas a todas, vamos entrando. Live de eclipse, última eclipse do ano 2025. Terminamos em grande estilo. Boa noite, boa primavera. Ovviamente esse eclipse acompanha em grande estilo mesmo o início, boa noite, início da primavera para nós, início do outono do outro lado do trópico. Que eclipse é? Gente, precisaríamos fazer essa live onde cada um de nós possa contar a história desse último mês, em maneira mais específica, né? Onde nós vivemos essa energia entre um eclipse lunar e um eclipse solar. Quero trazer 3 palavras aqui hoje, vamos olhar o mapa, obviamente, da lunação, mais 3 palavras que vão nos acompanhar nos próximos meses, inclusive, mas de maneira mais específica nesse mês lunar na de novo, Antonella, de novo, é uma lunação virginiana, por já trazendo na fase crescente, cheia e minguante, a energia libriana, então com a cruz, que é a cruz cardeal. Então, um eclipse é uma lunação que significa a liberação de uma energia de início, então chega de crise, mas ao mesmo tempo esse 29 de Virgem ainda indica que é um início que começa de dentro para fora. Vou explicar um pouco o que isso significa, trazendo exatamente essas 3 palavras: pressionar, direcionar e guiar. Obviamente ligado à força do ar, porque aqui se abre oficialmente essa grande força dos próximos 200 anos, que é uma força masculina. Nós estamos fechando com as últimas retrogradações, a força feminina trazida para nós dos transaturninos, Plutão, Urano e Netuno, e iniciaremos a partir do final desse ano definitivamente o tempo masculino. Então, aprender a viver então o meu arquétipo feminino e masculino, sem se confundir com os arquétipos velhos, já desgastados, do que nós chamamos masculino e do que nós chamamos feminino. Mas disso eu quero falar com mais calma. Vamos então abrir, bem-vindas a todas que estão aqui. Estamos falando da energia dessa semana, falaremos da lunação virginiana e falaremos então do significado desse eclipse solar e no equinócio de primavera, né? Então é uma live com um conteúdo bastante denso, mas espero de conseguir explicar para vocês em palavras mais simples. Vamos partir pela lunação. É uma lunação eclipsada, então, assim como foi a lunação virginiana do mês passado. 2 lunações, boa noite, no mesmo signo virginiano. Foi a 00 de Virgem e agora é a 29 graus de Virgem. Qual é a diferença? A primeira foi uma lunação virginiana eclipsada na fase cheia, e essa é uma lunação virginiana eclipsada na fase nova. Então, quando uma lunação se eclipsa na fase cheia, significa que traz para nós uma força inconsciente. Então, significa que se abrem, tem a possibilidade, né, de abrir baús do inconsciente, memórias esquecidas, movimentos não dominados pela nossa consciência, que eventualmente, eu acho que todos nós nesse último mês fizemos isso, podemos e fizemos considerando e trazendo à luz
essa foi a lunação que nós vivemos, virginiana 00, eclipsada na fase cheia. Então trouxe para nós uma potência de luz, capaz de trazer à luz o que nós nem imaginávamos que pudesse existir dentro de nós e impulsionar os nossos movimentos. Então, pegaram algumas decisões importantes, viradas de chaves, rupturas improvisas, encontros desafiadores. Anote aí, não volte atrás, não volte atrás. Siga, se concentre, se estabeleça, busque forças internas para você levar adiante o que se quebrou ou aconteceu, se juntou, vamos dizer assim, se conectou nesse mês de lunação virginiana eclipsada na fase cheia. É algo que vai evoluindo, como mínimo 6 meses, por isso que eu digo, qualquer decisão que você pegou, a mais desafiadora que possa ser, ou que alguém que faz parte da tua família, que faz parte dos teus relacionamentos, pegou e de qualquer jeito você está envolvida nisso, não volte atrás, deixe fluir. Perceba e se concentre no teu olhar, na tua presença, no teu respiro, para que você possa cada vez melhor estar presente no que aconteceu. Agora, na eclipse solar, na lunação virginiana que começou hoje, né, para nós às 16 horas, começou hoje, eclipsada na fase cheia, aqui a potência que se libera é uma potência solar, então consciente. Então, o que está brotando dentro de nós é uma força de esclarecimento. Esse é o broto da primavera. A primavera revela o que foi gestado e fortalecido do lado de dentro durante todo o processo do inverno. Começou lá no outono e foi gestado e movimentado e densificado na própria força interna durante todo o inverno. Agora se manifesta. Então, se de um lado a palavra-chave é esteja presente e não volte atrás, agora, junto com esse não voltar atrás, tem uma outra força que é essa da lunação virginiana eclipsada na fase nova, que é pressione. Olha só, não é tensione. Tensionamos um mês atrás, durante entre uma eclipse e outra. Aí tensionamos. Tensionamos para deixar acontecer algo que a gente de repente não queria, não esperava, não era desse jeito. E aí nós tensionamos. Agora a palavra-chave é pressione. O que, Antonella? Pressione de dentro para fora. Essa é a força dessa eclipse solar justamente no início da primavera, no equinócio, nesse 00 de novo, que nós estamos vivendo. Essa pressionar é de dentro para fora. Pressione a tua potência de estar presente de dentro para fora. Não permita que ninguém pressione você de fora para dentro. Essa é a diferença. Muitas vezes nós estamos sendo pressionadas de fora para dentro. Então, somos obrigadas a pegar decisões a partir de pressões externas. Olha, isso é importante. Essa força, 29 graus de Virgem. Estou pronta. Estou pronta.
Vamos falar disso. O que significa para você estar pronta? Nós temos arquétipos vivos para entender esse significado tão assim doloroso. Quando nós nos perguntamos, mas será que estou pronta? Qual a tua referência para dizer se você realmente está pronta? Nós temos referências vivas. Quando nós saímos do útero da nossa mãe, nós estávamos prontas. É exatamente essa força, nessa convicção, é mais que uma força, estávamos convencidas de estarmos prontas. E aparentemente do lado de fora era tudo menos que prontas, porque logo que saímos, nós já estávamos precisando de tudo. Mas ao nos ver, foi dito, é perfeito. Então, estar pronta não significa não precisar de nada. Estar pronta não significa viver a própria vulnerabilidade. Estar pronta não significa saber tudo. Estar pronta significa não saber nada, significa ser vulnerável. Isso é estar pronta. Porque nós sentimos, nos conectamos com essa força interna que pressiona de dentro para fora. Porque por sendo vulneráveis e não sabendo falar, caminhar, nos entender aos outros, nós conseguimos obter tudo o que precisamos para crescer. Essa é a força de estar pronta. Estar pronta significa que nós temos erguidos dentro de nós a nossa guerreira, que não permite que nada e ninguém pressione de fora para dentro. Esse eclipse solar. Esse eclipse solar a 29 graus de Virgem, que abre essa lunação decisiva. Todas as lunações desse ano vão ser decisivas, mas essa, além do grau fortíssimo 29, essa parte para uma energia de inícios, porque vai crescer em Capricórnio, que é uma terra cardeal, vai se fazer cheia em Áries, que é um fogo cardeal, e vai minguar em Câncer, que é, de novo, uma água cardeal. Então, teremos todas as energias cardeais do zodíaco a nosso favor. Mas isso nós podemos realmente usufruir se na consciência virginiana de nós mesmos nós sabemos manter em pé a nossa coluna masculina, que nos permite de não deixar que ninguém e nada pressione de fora para dentro. Ao mesmo tempo, esse verbo direcionar, fortíssimo, percebem? É pressionar, direcionar e guiar. E são todos ligados ao ar. Eu vou explicar por quê. Aqui nós temos um trígono fantástico, é lunar, um trígono lunar. É exatamente a Lilith em Escorpião, Nodo Norte em Peixes, Júpiter em Câncer. Um trígono lunar que inspira exatamente essas três palavras. Ou nós erguemos a nossa coluna de fogo para pressionar, direcionar e guiar, ou nós, logo que estamos prontas para iniciar o nosso tempo exotérico, vamos ser varridos por situações e eventos que vão nos pressionar de fora para dentro, que vão nos direcionar a nossa vontade na manipulação,
que vão nos guiar a favor de outros e não a nosso favor. Aqui nessa alunação, quem me segue sabe que desde o início desse ano 2025, eu falo que é um ano para gente grande. Gente grande significa gente que sabe ficar em pé, na própria autoria, na própria vontade de viver. Se sente pronta ao quê, Antonella? Pronta a permanecer face a face com tudo que parece maior que nós. Esse é estar pronta. Ter a consciência que nos espera algo que é maior que nós, mas que nós vamos ficar em pé, olhando nos olhos, face a face. Esse é a Cabala aqui, todo o diagrama da árvore da vida nos ensina de maneira assim magnífica. A primavera para o calendário cabalístico abre, né, o ano, e se abre o ano com um grande respiro, a letra Aleph, que é o peito da alma. Vou deixar a minha alma respirar. Então, peito aberto para mim. Nunca abra o peito para o outro. Abra o peito para você. Então, nunca permita. Esse é um ensaio, né? Que esse mês vai ser forte, mas nós podemos depois aprender e nos fortalecer para seguir com essas 3 palavras, esses 3 verbos. Então, pressione de dentro para fora. Significa, está na hora de você estabelecer a tua rotina, dividir as horas da tua agenda a partir do que é precioso para você. É precioso para você é o que te deixa em saúde mental, antes de tudo. Porque em saúde mental você vai saber manter em saúde o teu emocional e vai saber manter em saúde o teu corpo. Que significa não adoecer, mas significa permanecer em saúde, na boa e na cativa sorte. Isso significa estar em saúde. Então, permanece, são essas 2 lunações virginianas, uma que nós vivemos eclipsada na fase cheia, a 00 de Virgem, e agora que nós estamos vivendo de novo eclipsada, mas dessa vez na fase nova, no equinócio de primavera, 29 de Virgem. A palavra-chave, de novo, é saúde. E saúde significa saber organizar a minha rotina de uma maneira inteligente, que saiba me manter em saúde, na boa e na cativa sorte. Isso significa... Oi, que bom! Bem-vinda, Clarice! Isso significa saber se manter em pé. Um beijo! Se manter em pé. Em pé significa não permitir que ninguém te pressione. Isso é possível se você está pulsando, por isso que eu digo, o que aconteceu, deixa fluir. Mantenha a tua presença, o teu respiro. Não volte atrás, sustente. Existem projetos, ideias, relacionamentos que não deram certo nesses 6 meses. Não insista, não insista. Algo está dando certo, mas está pedindo toda a tua presença, força, criatividade, o desafio. Não interrompa. Siga. Está tentando fazer espaço para instaurar uma rotina que respeite a tua saúde, então as tuas competências e os teus desejos. Permaneça.
a pressão do lado de fora vai só aumentar. Isso é equinócio da primavera. Até o inverno, a pressão era só nós com nós mesmos. Então não era pressão, mas era tensão. A tensão de crescer, a tensão de se afirmar, a tensão de achar o próprio nome, os próprios desejos. Essa era a tensão do inverno. Mas agora nós vamos encontrar a pressão da primavera. E o broto vai encontrar o tempo, o clima, a chuva, a seca, a ventania. Vai encontrar tudo que é do lado de fora. E nós somos isso agora, nesse momento, brotando ao exotérico. E são as próximas lunações que nos esperam. Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário. Essas são as energias que vão nos provocar. Então, provocação e provocações, na medida que nós queremos viver, vão ser inúmeras. Não é mais o tempo de se retirar na nossa tensão interna. Por isso que eu digo, chega de crise. Chega de crise. Acabou, terminou. Vamos abrir o próximo tempo de crise em 2026, no equinócio de outono para nós. Mas agora é você. Essa belíssima obra de arte está pronta. Pronta para quê? Para realizar o que você sabe que te mantém em saúde. Então, que te mantém ativa, que te mantém criativa, que te mantém disponível à surpresa. Cuidado, nossa sociedade, sabe, hoje eu refleti sobre isso, além de muito mais, sabe, essa sociedade nos propõe já, nessa polarização, decide, ou você pensa assim, ou você pensa desse jeito, ou do outro jeito, não tem outra opção, não temos outras opções, você é a outra opção. Uma opção diferente, onde você não aceita ter que decidir entre um e o outro. Esse é não querer ser pressionado de fora para dentro. Cuidado! Isso adormece a gente. A sociedade nos impõe de maneira violenta de pegar partido, parte. Eu tenho a liberdade de escutar e de pensar diferente da polarização, por que não? Buscar dentro de mim uma palavra diferente do que tantas estão sendo pronunciadas. Isso é direcionar. O que, Antonella? Aqui quero trazer uma outra questão muito importante. Obviamente, se dá muita ênfase, para quem segue e gosta de ler astrologia, obviamente se dá muita ênfase a esses eventos astronômicos, eclipses, lua nova, como se essas mudanças das consciências de signos, como se esse movimento do sistema solar que está aí desde sempre, para sempre, tivesse ou tem o poder de mudar a nossa vida. Não tem esse poder. Cuidado não construir ídolos. A eclipse é um evento fantástico, extraordinário de um alinhamento do sistema, do nosso pequeno sistema, inclusive, que é um eclipse que é só para nós que moramos no planeta Terra, mas em outros planetas isso nem é considerado.
Então, é um alinhamento. É claro que toda vez que se alinham, né, o Sol, a Terra e a Lua, para nós, obviamente, é uma energia que flui com uma força, uma potência mais direcionada. Mas é só isso. Mais forte que a eclipse é esse equinócio de primavera para nós, para o nosso corpo. Isso é mais forte que a eclipse. A gente na astrologia interpreta e diz, então essa força de primavera 2025, realmente nós vamos lembrá-la? Vamos lembrá-la sim, mas depende de você. Então, direcionar o quê? Direcionar os significados do universo. A interpretação da história depende de você. A história não acontece sem você. A história não acontece sem mim. A história não acontece sem a tua história. Então, nós somos chamados a direcionar essa nova era, esse novo movimento energético que chamamos primavera, esse ano que chamamos 2025, ou 5.000 e tanto, que é o novo ano cabalístico, mas somos nós que vamos escrever essa história. Não é a eclipse que vai escrever a nossa história. É o teu corpo que vai escrever essa história dessa primavera. Você vai lembrar. Eu lembro da primavera. Eu vou lembrar da primavera e da eclipse virginiana 2025. Hoje foi um grande dia para mim. Meu filho saiu de casa e hoje nos convidou para o primeiro almoço na casa nova. Ele convidou, eu bati na porta para poder entrar, ele me convidou, e era uma visita fortíssima. Para mim está sendo um tempo muito, muito precioso isso, para mim, para o meu marido, para a nossa família. O caçula, que está saindo de casa, meu filho está saindo de casa, saiu de casa. Eu falei, nossa, olha, na eclipse solar de uma lunação virginiana, 29 graus na mesa. Eu disse, estamos celebrando. Mas não foi a eclipse que fez isso, foi o movimento de julho que fez isso. É que deu a eclipse, a essa fase nova, um significado totalmente diferente. Isso significa escrever a história. Aí eu vou dizer, eu lembro da primavera 2025, eu lembro da eclipse, mas o que vou lembrar? Vou lembrar do movimento que meu filho fez. Ele que direcionou a energia. Isso somos nós. Então, direcionar não é nos direcionar, porque isso para nós é um movimento espontâneo e natural, mas é direcionar a história para onde nós queremos. Fizemos uma belíssima meditação de eclipse quinta-feira e a pergunta era, você tem os elementos na mão? Você tem a força das águas, a força do fogo, porque essa é uma eclipse solar. Você tem na mão os elementos e as tuas mãos estão conscientes. O que você quer criar? O que você quer criar? Isso, direcionar a energia e tecer destinos. Qual o destino que você quer? Não para você. Você é luz, você é caminho. Cuidado a não cair em um processo egóico. Esse é esse trígono fortíssimo que pode nos confundir. Lilith em Escorpião, Nodo Norte em Peixes e Júpiter em Câncer. Ou podemos fazer de outro lado, Lilith em Escorpião, Nodo Sul em Virgem e Júpiter em Câncer, no signo canceriano.
Cuidado. Cuidado a não criar ídolos e altares que não existem. A força divina criadora foi depositada dentro de você. Melhor, você a depositou dentro de você. Então direcione essa história pela força da tua presença, pela força do teu respirar, pela força de você não ser pressionada de fora para dentro. Direcione essa história numa maneira diferente do que é proposta para nós. Violentemente proposta para nós. Esses eventos, eu imagino, eu vivo eles assim, sabe? É como um universo que se veste a festa para que nós possamos vê-lo. Olha para mim. Olha para mim. Pronuncie palavras de amor criador para que você possa me direcionar. Essa é a força da primavera. A primavera direciona o planeta Terra, assim como o outono. Direciona novos perfumes. Eu tenho a minha morena aqui que está cheia de frutos pendurados. Está direcionando toda a beleza do meu quintal. Novas cores, novos sabores, novos perfumes. A força do vento que vai trazer aqui para o centro-oeste a chuva. Então nós, você e eu, qual é a história que eu quero criar nesse universo que está à minha disposição? Por onde quero direcionar a potência das águas, do ar, do fogo? Essa é a força. Muitos pássaros, borboletas, abelhas no quintal. Hoje foi uma aventura no meu quintal também, na sacada. Uma nuvem de moribundo querendo fazer a própria casa na minha sacada. Falei, alto lá, essa é minha. Faz casa em outro lugar, não aqui. Isso é não deixar pressionar de fora para dentro. Não, senhor. Então, por que nós não temos essa ousadia de dizer, esse país é meu, essa rua é minha, esse quarteirão é minha, essa cidade é minha? Porque somos tão tímidas, tão apavoradas, tão fechadas nessa luta contra o que o outro pensa, o que eu penso, vigiando o pensamento dos outros, as afirmações dos outros, sem cultivar o nosso pensar sagrado, potente. Nós deixamos de pensar, somos tão pressionados de fora para dentro, que nós deixamos de pensar, de refletir. Sabe quando nós de novo voltamos a pensar? Sabe quando? Quando nós voltamos a ser poetas. Quando nós voltamos a escrever poesias. Porque significa que o nosso coração incendiou de novo de amor. Significa que o nosso coração
cheio, incendiado de amor, pressiona de dentro para fora, direciona para novas histórias, novos amores, novos horizontes. É forte. Esse é amor amante. Esse é amor amante. E olha, 2026, gente, tô lançando o curso de Cabala, tô lançando a presciência. Então fiquem presentes no feed do Instagram, que eu vou lançar tudo aí. 2026, um ano da troca. O ano da troca. Nós vamos viver, eu vou trazer a força dos 6, 3 mais 3. Você não tem nada para trocar. Esse tempo. Acumule força, potência, beleza, pensamentos, criatividades. Acumule. Por isso que não é tempo de ser pressionadas, não é tempo para ser direcionadas. Não permita que ninguém te direcione. Antonella, vai por esse lugar que é melhor. Não permita ninguém. Esse eclipse solar vai crescer em Capricórnio. Vocês já viram um capricorniano que está aceitando ser direcionado por alguém? Já viram? Força capricorniana, liderança. Essa alunação 29 de Virgem vai crescer em Capricórnio, porque o Sol já amanhã vai estar em Libra. Querem outra força? Marte amanhã vai entrar em Escorpião. Essa Vênus belíssima, com esse coração em chamas, entra na Terra Virginiana. Mercúrio vai guiando o nosso aprendizado em Libra. Saturno tensionando a 28 de Peixes. Plutão, Urano alinhados, querem mais? Não permita a ninguém te direcionar. Esse ninguém, de maneira mais específica, são os velhos espelhos, velhas referências. Há referências que fomos construindo de décadas em décadas do significado do masculino, olhando os homens, do significado do feminino, olhando as mulheres. Quebre esses espelhos. O que significa masculino? Descobre dentro de você. Curso de Cabala 2026. Estude na fonte. Quebre os espelhos velhos, esse masculino que nos apresenta, nos falam, porque o masculino é isso, porque o masculino, a mulher tem que... Quebre esses espelhos, são velhos, as referências são velhas. Velhas significa adoecidas. Para nós mulheres isso é fundamental. Não podemos olhar as referências que chegaram até nós do feminino. Não podemos. Literalmente aqui vamos partir do zero. Zero significa volte à origem. E a origem significa volte à tua vida embrional. Isso eu falo muito para as minhas alunas de Cabala e de astrologia também. Olha, essa memória embrional, ela está viva dentro de nós. Nós precisamos dizer ao nosso corpo de nos devolver conscientemente. Esse foi o trabalho que eu fiz nesses últimos 5 anos comigo.
pedi ao meu corpo de me devolver conscientemente as minhas memórias embrionais. Eu falei para o meu corpo, para as minhas células. Se vocês não têm esse relacionamento íntimo, vivo, vibrante com o teu corpo, aprenda a ter, porque é fundamental. Fundamental. Fale com o teu corpo. É um baú, é uma biblioteca acástica fundamental. Por 5 anos eu pedi sistematicamente para o meu corpo me devolver as minhas memórias embrionais, porque nessas memórias embrionais estão as minhas referências originárias, inclusive do meu masculino e do meu feminino. Quando comecei esse caminho de busca das minhas memórias embrionais, eu passei mais de 1 ano sem ler nenhum livro. Limpei. Olha, foi dolorido, porque eu sou libriana de ascendente, adoro, para mim é fundamental. Mas eu entendi que o meu livro estava dentro de mim. Até Leo falava para mim, nossa, o que aconteceu com você? Não te vejo com um livro na mão há meses. Pois é. Eu estava constantemente, isso me emociona, sabe? Porque memórias embrionais, de quando nós estávamos nos tecendo no útero da nossa mãe. Antes, a primeira grande memória, que é a colisão entre o óvulo e o espermatozoide, o grande portal pelo qual eu entrei na minha existência. Essa memória é minha. Eu pedi ao meu corpo de trazê-la à consciência. Essas são as memórias embrionais. Vou fazer um curso de Cabala 2026 quase exclusivamente sobre isso. Porque esse é o nosso livro acástico, original. Se nós não temos essa memória, vai ser impossível não fazer referência aos livros velhos, adoecidos, que nos trazem para nós um masculino e um feminino que não sustenta, não vai sustentar os novos tempos que nós vamos querer escrever. Essa é a força. A força é voltar a ter memória de nós. É se eu sou quem eu sou. E a memória de nós é exatamente essa memória. Não é utópica ou não sei, abstrata. É uma memória concreta. Nós somos corpo. A nossa alma, até a nossa alma quis um peso, 7 gramas. Nós somos corpo. Esse é o poder de decisão. Então, pegar de volta o poder de pressionar de fora para dentro e não aceitar ninguém que pressione de fora para dentro. Essa é a força da primavera. Essa é a força do fruto. Direcionar a história com a tua criação e finalmente guiar. Então seja luz, seja caminho, seja referência, mas não de velhos padrões. Referências em ser diferente, em fazer diferente, em se posicionar em maneira diferente. Como assim? Nunca ouvi isso. Como assim? Mas isso é tão diferente. Eu vibro, sabe, quando venho para fazer a leitura de mapa, falo, nunca ouvi uma leitura de mapa como essa. É se guiar. Não dê segurança,
não dê conselhos, mas seja diferente. Saiba trazer uma alternativa ao que já está na mesa, o que já está dito, decidido, muitas vezes violentamente. São 3 verbos que, se nós aprendemos a vivê-los, nós deixamos de ser condicionadas. E olha que hoje é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio. Então, esse é um pouco a força dessa lunação, dessa primavera 2025 e desse eclipse, então, que solar, que traz para nós a responsabilidade, então, da consciência, a responsabilidade da nossa energia. Você vai decidir. Se você vai entregar a tua energia para que seja pressionada de todos os lados, isso é você. Isso é você. Se você quer entregar a tua energia aos outros que decidem por você, isso é você de novo, ok? Tudo é sagrado porque a decisão é tua. Se você quer usar essa energia magnífica para ser guiada por outros, tudo bem. Me diga o teu corpo. Agora, se você quer sair de casa pronta para o exotérico, pronta para essa primavera, do jeito que vem, isso significa, sabe, não reclamar, não culpar, não julgar, mas significa criar, ser diferente, dar alternativas. Isso é. Isso significa se responsabilizar. Essa primavera que cresce em Capricórnio. Eu me responsabilizo por mim. Esse eu falo do erro aqui, né? Muito importante. A força da primavera quebra qualquer necessidade de acertar. O broto que sai com tanta força, com essas cores tão brilhantes, indiferente do que aconteceu antes que ele chegasse. Essa é a força que está nessa alunação. O que aconteceu antes de mim não me interessa, eu estou aqui. Essa é essa alunação que cresce em Capricórnio. Eu me responsabilizo daqui para frente de mim mesma. Estão prontas? Prontas significa, sentem essa vontade de enfrentar face a face. Essa é estar pronta. Estar pronta significa não se preocupar se você vai errar ou não, se você vai acertar ou não. Não é essa questão, não é agora, não é isso. Agora é a tua vida em jogo. Pressione, direcione, guie. Esse é o broto. Belíssimo, né? O meu quintal está cheio de brotos e eu fico horas olhando para, sabe? Eu falei, gente, nós somos de uma beleza, sabe, inesquecível. Isso é estar pronta. A nossa prontidão é a nossa beleza, o nosso brilho, o nosso respirar. Isso é estar pronta. É isso, não, sabe? Não tem erro, não tem erro. Muito lindo, né? É isso aí, não tem erro. Tem você, tem eu. Temos nós, a nossa força criativa, magnífica, revolucionária, inesperada.
Por isso que o mundo precisa da nossa saúde. Não temos tempo para adoecer. Eu digo a mim mesma, Antonella, não tem tempo para adoecer. Adoecer significa não estar com você na boa e na cativa sorte. Não tem tempo. O mundo precisa da nossa saúde, porque precisa do nosso pensamento, da nossa energia criadora. Precisa de alternativas ao que estão presentes no mundo. O mundo precisa de você. Precisa da tua poesia. Precisa do teu coração em chamas, ardendo de amor. Não de amor porque já existe, mas de amor porque pode existir. Esse Libra, que nós estamos celebrando já com esse Mercúrio, e que vai depois com força mergulhar com o Sol e todo então esse mês libriano. Esse é o deslumbre, sabe? O deslumbre de eu posso criar o que não existe. Eu posso trazer um conhecimento que ainda ninguém tem. Na Cabala nós falamos que nós guardamos o que só Deus sabe, o que só o Divino sabe está guardado dentro de nós. Essa é a força libriana. Estão prontas. O coração está em chamas. A mente está cheia de poesia. Então vamos juntas, de mão dadas. Para quem quiser, toda quinta-feira, estou fazendo meditação pelo Zoom às 19 horas. É uma egrégora, eu também, é uma egrégora magnífica. E a meditação é isso. De ser cada vez mais consciente, de ter nas mãos os elementos para a nova criação. Vai ter o curso de Cabala 2026, quase estou lançando, estejam prontas, novidades, vai ter a presciência, estamos juntas. Eu falei desde o início de 2025, vou estar aqui, de mão dadas com todas que querem caminhar comigo. É só aqui, vamos juntas. O mundo precisa de nós. O universo se veste à festa para ser visto por nós. Então, boa semana, se alinhe, se desperte e decida. Vamos decidir juntas. Ninguém ouse nos pressionar, ninguém ouse nos direcionar. E a ninguém vamos dar a nossa guiança, que somos nós a pressionar de dentro para fora, que somos nós a direcionar de dentro para fora, e que nós somos as guias por esses novos tempos. Boa semana para nós, boas energias. Essa live vai ficar gravada. Coloque uma estrelinha e mande para quem você deseja mandar. Um beijo grande. Eu também muito amo vocês. Tchau, tchau e boa semana para nós.